Portanto, vou começar então pela apresentação deste módulo de conexão com Revit. Vou fazer aqui uma primeira introdução acerca deste módulo. Portanto, desde já há alguns anos que nós temos vindo a fazer a interligação dos nossos softwares, nosso software de trabalho SIP em ambiente BIM com outras aplicações. Temos, digamos, duas linhas de trabalho atualmente em desenvolvimento. Temos uma comunicação com outras aplicações através do formato IFC. Portanto, é uma forma de trabalho que implica uma exportação, normalmente a partir dessas aplicações, depois uma importação dentro do SIP e depois novamente uma exportação para essas aplicações, mas temos outra linha de desenvolvimento, outra forma de trabalho, que é uma conexão direta entre as aplicações, pode ser Archicad, pode ser Revit, outras aplicações, e neste caso o Arquimedes. Para clarificar um pouco melhor esta questão, eu vou só exemplificar aqui então o modo de funcionamento com o ficheiro IFC, através do formato IFC. Portanto, neste caso, isto implica uma comunicação através deste formato. Há uma exportação numa primeira fase, há uma importação dentro do CIPACAD, do modelo, neste caso, unicamente modelo estrutural de um edifício, que depois pode ser devolvido já um modelo final de volta à aplicação que estejamos a utilizar. A mesma filosofia com o CIPACAD Map. Esta metodologia de trabalho é diferente daquela que já existe, que já foi implementada com o Arquimedes, que passa por uma conexão direta através normalmente de uma API, portanto, comunicação entre o Arquimedes e o Archicad ou entre o Arquimedes e Allplano. O que estamos agora aqui a apresentar é exatamente o mesmo tipo de comunicação direta, mas com o Revit, através da leitura da base de dados que está presente em Revit, do modelo BIM de Revit. Para poder ler esse modelo, convém ter alguma noção sobre a estruturação que é feita dentro do Revit da base de dados. É um pouco mais complexo daquilo que eu vou tentar agora exemplificar, mas nesta fase, para que se perceba, nós em Revit poderemos ter várias categorias. Essas categorias encontram-se depois divididas em famílias e, por sua vez, as famílias em tipo. Temos aqui um exemplo. Portanto, um pilar está subdividido, portanto, em famílias, em pilar redondo, em pilar retangular, pilar sendo a categoria, que depois então se subdividem em tipos. Okay? Os tipos podem ser já situações reais, portanto já são exemplares reais, e esses exemplares dão depois origem a elementos dentro do próprio modelo BIM de Revit. Esses modelos que têm identificações diferentes, têm IDs diferentes. Esta estruturação aqui é importante, pois uma das nossas formas de comunicação vai ser através da leitura desta base de dados e o tipo vai corresponder dentro da nossa estruturação a um artigo. Okay? Dentro depois temos também os elementos, que neste caso vão corresponder às linhas de medição. Por exemplo, os pilares estarão identificados aqui como um artigo e os vários pilares da obra depois aparecerão aqui identificados de acordo com o exemplo anterior. Gostaria também de referir, para já, que já é possível em Revit retirar tabelas com medições. No entanto, essas tabelas nem sempre se encontram adaptadas à forma de trabalho. Atualmente, por pré-definição, o programa apresenta a área útil de uma parede, ou seja, ele faz realmente o desconto de todas as aberturas que existem. No entanto, dependendo das regras de medição, no nosso caso, aqui em Portugal, pode, por vezes, não ser necessário ou não ser mesmo realizada o desconto de uma abertura. Normalmente existe um critério para efetuar esse desconto. Portanto, este tipo de operações nós vamos tentar agora resolver com
este módulo de exportação e de conexão com Revit. Também os critérios de modulação e o nível de detalhe que nós vamos dando ao modelo, portanto, ele só vai permitir medir exatamente aquilo que for detalhado no modelo. No entanto, existem vários níveis de detalhe e nós poderemos não querer chegar ao nível de detalhe que nos depois apresenta a medição dos elementos que nós queremos. Um dos exemplos poderá ser, por exemplo, o nível de revestimentos, podemos não querer chegar a esse nível de detalhe, podemos estar num modelo um pouco mais simplista, portanto, e não precisamos de chegar a esse detalhe. No entanto, com este nosso módulo, nós vamos querer dar resposta a estas situações, vamos ter aqui possibilidades, quer de ajustar os critérios de medição, quer de modular elementos que estejam detalhados, quer outros que não estejam. Portanto, vamos tentar trabalhar dessa forma aqui e apresentar o modelo, assim como também um modelo que dá resposta aos vários utilizadores. Portanto, nós poderemos ter aqui, portanto, utilizadores de Revit que são unicamente moduladores, portanto, fazem a modulação em Revit, desconhecem o funcionamento do Arquimedes. Poderemos ter outros utilizadores que são medidores, orçamentistas e que são responsáveis pela orçamentação, conhecem o Arquimedes, mas desconhecem o funcionamento do Revit, e poderemos ainda ter pessoas que são moduladores e especificadores, portanto fazem um pouco o trabalho de um medidor e também de um modulador, portanto ao mesmo tempo que vão modulando, vão já especificando os vários componentes do edifício, ou são mesmo pessoas em separado que fazem isso. Há aqui diversas formas de trabalho. Nós queremos, com este módulo, apresentar soluções, como vão ver, para todas estas possibilidades. Da mesma forma, existem várias dinâmicas de trabalho que estes utilizadores poderão ter. Portanto, pode haver um trabalho multidisciplinar, portanto, com vários responsáveis dentro do próprio gabinete, com parcerias com outros gabinetes, responsáveis pelo desenvolvimento, por exemplo, do projeto estrutural, do projeto das especialidades, etc. Esse trabalho, portanto, pode ser individual, pode ser em equipa, pode haver um modelo, pode haver vários modelos de Revit, depende um pouco da organização, depende um pouco do projeto, da forma de trabalho de cada um. Portanto, poderão ainda haver alterações ao projeto. Nós vamos ver como é que aqui o nosso módulo vai responder a todas estas situações. Digamos, então, para responder que nós vamos seguir aqui uma metodologia. Essa metodologia passa por várias possibilidades de medição. Como eu já apresentei atrás, quando referi o caso dos pilares, nós temos vários tipos, os tipos correspondem aos artigos. E é isso que, em princípio, nós vamos medir. No entanto, há outra possibilidade, nós podemos medir diretamente os materiais. Ou, se for o caso, compartimentos, onde podemos ver os revestimentos que estão associados a cada compartimento. Também temos várias possibilidades de fazer a vinculação. Há bocadinho mostrei no caso dos pilares que tínhamos a correspondência entre um pilar com uma determinada característica a um artigo. Portanto, nós podemos fazer a vinculação nesse sentido, ou podemos andar ao contrário e ter o pilar e depois vincular ao artigo. Portanto, podemos ter mais que um elemento associado ao mesmo artigo, ou mais que um artigo associado ao mesmo elemento. Portanto, vai depender um pouco. Podemos também trabalhar aqui com uma vinculação automática, onde há uma relação direta entre um determinado elemento e um determinado artigo, feita de uma forma automática. Ok? Pronto. Nesta forma, penso que aqui terminamos, sim, a apresentação. E eu vou passar então, nesta fase, a apresentar aqui um modelo em Revit. Tem aqui um modelo bastante simples, é um exemplo de uma pequena obra com alguns elementos. Estão a ver uma parede, alguns vãos. Portanto, eu vou utilizar este modelo aqui simples para efetuar a conexão com o Arquimedes. Portanto, quando instalamos o SIP numa máquina que tenha o Revit instalado, ele vai instalar também aqui o plugin SIP, e a partir deste plugin nós vamos ter aqui duas possibilidades de fazer a vinculação com o Arquimedes. Temos uma possibilidade de vinculação direta quando temos o Arquimedes instalado no mesmo computador em que temos o Revit, e esta primeira opção que eu vou utilizar. Okay. Portanto, a partir daqui ele vai-nos dar a possibilidade de fazer a vinculação desta obra com o Arquimedes. Eu vou clicar
Portanto, e agora eu vou ter a possibilidade de escolher que tipo de obra é que eu tenho. Pode ser uma obra que esteja aberta no Arquimedes, uma obra que já exista, que eu posso ir selecionar, ou uma obra nova. Portanto, vou escolher neste caso uma obra nova. Vou colocar aqui então obra 1, com o mesmo nome do ficheiro que estava a trabalhar, e na parte inferior tem aqui ainda a origem de cópia de artigos e capítulos inexistentes, no caso de eu estar a utilizar então as tais notas-chave ou keynotes para elaborar o orçamento. Não, neste caso não vou ter isso, vou deixar estar como está e fazendo aceitar, portanto vou poder criar então um novo orçamento. Esta é já a janela do Arquimedes, eu vou trabalhando aqui na janela para dar os dados do meu orçamento. Portanto, tenho uma descrição, posso dizer que utiliza o gerador de preços ou não. Neste caso, eu vou utilizar para verem também as opções que o gerador de preços dá. Portanto, gerador de preços para Portugal, vou aceitar. Na fase seguinte, vou ter a possibilidade de fazer uma estimativa. Eu vou dizer que não quero ativar aqui nenhum pré-dimensionador, não quero realizar neste momento a estimativa. E nesta fase perguntam os dados do gerador de preços. Eu aqui poderia configurar os dados relativamente à obra em que estou a trabalhar para ajustar o melhor possível. Para já vou só aceitar estes dados. E, por último, tenho ainda a configuração dos dados adicionais. A forma como eu quero importar os dados a partir do gerador de preços, eu aqui vou só configurar o nível de capítulos para ficar só com os capítulos principais da base de dados. Faço aceitar e de imediato me surge aqui a janela principal de trabalho, que é a janela de atribuição de artigos e extração de medições, onde eu posso ver à esquerda a base de dados do Arquimedes, portanto aqui identificada a verde, tenho por aqui fora os vários capítulos, dentro vão-me aparecer os artigos, para já está vazia, e depois dentro os elementos que estão conectados. Do outro lado tenho a obra de Revit, está aqui também identificada com o caminho por baixo, e tenho aqui então identificados já parte dos elementos que estão na base de dados do Revit. Tenho aqui categorias e dentro das várias categorias tenho já determinadas famílias e dentro tenho aqui os vários tipos que estão presentes dentro dessas famílias. Na parte inferior eu vou poder ver os elementos que estão associados a estes tipos. Não só tenho aqui a possibilidade então de ver as entidades, mas também materiais e compartimentos. Okay? Estes vão ser os 3 tipos que eu vou utilizar. Ok? Pronto, eu estou a ver aqui esta janela, que é uma janela flutuante. Eu posso depois trabalhar com o Arquimedes. Estão a ver aqui por trás, já me surge o Arquimedes. Isto está pensado desta forma para que as pessoas possam utilizar, por exemplo, vários monitores ou possam manter esta janela aberta para trabalhar na vinculação ao mesmo tempo que trabalham no orçamento. Então, eu vou começar por começar a preencher a minha base de dados, ou seja, por exemplo, aqui no caso das paredes, vou começar pela parede exterior. Eu tenho uma parede exterior e então vou começar aqui no meu orçamento por criar uma parede exterior. Eu aqui vou utilizar o gerador de preços, mas eu poderia utilizar tanto o gerador de preços como uma outra base de dados ou um outro banco de preços. Neste caso, vou abrir aqui o gerador de preços e vou começar por especificar. Trata-se de uma parede com um tijolo exterior, um pano exterior em tijolo de 15. Eu vou aqui dentro do gerador de preços e vou procurar um pano exterior para revestir em fachadas. Portanto, vou ver, portanto, aqui está o gerador de preços. Eu posso parametrizar como é que quero. Já tenho selecionado o tijolo que me interessa. Vou só aceitar para preencher então o orçamento. E vai-me ser adicionado aqui este primeiro artigo. Podem ver, ali atrás também já se encontra no orçamento. Então, agora aquilo que eu tenho que fazer não é mais do que associar este artigo a um determinado tipo de paredes aqui no Revit. E neste caso vou associar esta parede exterior. Carrego aqui no mais e ele preenche-me aqui com a entidade que está associada e nesta parte inferior vai-me já aparecer a medição. Reparem que aqui que ele identificou automaticamente, com base na unidade de medida, identificou automaticamente que se tratava aqui de uma medição em superfícies e foi-me buscar automaticamente a combinação área. Okay? Aqui existem várias possibilidades, ele já
automaticamente selecionou esta, aparecem as medições do modelo de Revit e, portanto, a pré-definição já me aparece aqui a descontar todas as aberturas que estejam presentes. Okay? Aquilo que eu vou fazer aqui é configurar um pouco isto e dizer não. Neste caso, eu quero só deduzir as aberturas que sejam maior de 2 metros, por exemplo. E, nesse caso, o programa passa unicamente a descontar essas mesmas aberturas. Okay? Pronto, nesta fase, eu posso, se quiser, aplicar, fazer a extração de medições, aceitar e imediatamente terminei a associação. Podem já ver aqui dentro do Arquimedes o artigo e as medições aqui na coluna quantidade. Na parte inferior vejo exatamente aquilo que já estava a ver. Portanto, aparecem as várias paredes e aqui à direita os vários elementos. Nesta fase eu tenho a possibilidade de, por exemplo, configurar e identificar a origem. Aqui, por exemplo, a origem destes dados, sabemos aqui imediatamente que veio de Revit, posso ativar o ID, posso ativar outras opções, posso, por exemplo, a partir daqui, se quiser ver diretamente o modelo em Revit e ele identifica-me aquela parede no modelo Revit, trata-se desta parede aqui orientada neste modelo. Pronto, e posso continuar e trabalhar o meu orçamento. Por exemplo, posso continuar aqui e, por exemplo, diretamente aqui em Arquimedes, vou adicionar agora o pano interior. Portanto, procurar aqui. Pano interior. Okay. Neste caso com um threshold de 11. Okay. E adicionei. Portanto, volto à janela para vinculação clicando aqui, neste ícone, e agora, novamente cá dentro, pronto, já posso ver que dentro do capítulo F, fachadas, passo a ter 2 artigos. E tenho novamente agora o pano interior, e o que eu vou fazer é simplesmente, então, vou buscar novamente o mesmo elemento, portanto, vou associar na mesma parede exterior para continuar a medir. Uma outra forma de medir, eu até agora mostrei sempre estas opções de associar e de vincular os artigos às entidades, seria através dos materiais. Okay? Eu vou, neste caso, então, aqui aos isolamentos e impermeabilizações e vou adicionar o isolamento poliestireno extrudido que estava aqui a ser utilizado nesta parede. Portanto, isolamentos. Aqui dentro. Aqui. Neste caso é este. Reparem, temos aqui a base de dados do gerador de preços, já com várias marcas. Eu vou selecionar o que nos interessa. E aqui a pré-definição está em 30 mm. Eu vou selecionar um de 40, que era o que nos interessava. E, portanto, vemos que ele adiciona aqui dentro da estrutura de capítulos da base de dados do Arquimedes. Neste caso vou agora trocar para os materiais e então nos materiais tenho aqui, reparem também, eu posso fazer de outra forma, tenho os materiais, tenho o isolamento térmico aqui e carrego deste lado. Neste caso associei um material a um artigo. Gerador de preços, vou na mesma aplicar aqui a opção de dedução apenas dos tais 2 metros quadrados. Ok, pronto, posso aplicar diretamente para aplicar já estas opções aqui diretamente à base de dados e vou continuar. Portanto, neste caso vou mostrar uma outra situação. Por exemplo, aqui vou trabalhar os vãos, que estão um bocadinho mais cá em cima. Portanto, vou criar aqui nas caixilharias de alumínio. Portanto, nós temos aqui umas caixilharias de alumínio que são de correr. Eu não mostrei ali no modelo, mas são de correr. Portanto, e que têm uma altura de 1,20 m, mas tem uma largura de 1,60 m. Ok? Associo aqui, vou às entidades, portanto, podem ver cá dentro, tenho janelas, 2 folhas, são este tipo. Ok, estou deste lado, posso clicar e associo na mesma. E a partir daqui, portanto, tenho
uma associação, ele vai-me aqui associar. Peço desculpa, aqui foi por engano. Apaguei aqui, associei aqui dentro ao mesmo artigo da parede exterior. Não era isso, vou aqui dentro. E agora aqui sim, vou sim associar. Está associado aqui no caso ao artigo FZ. Posso agora simplesmente aqui associar para substituir o artigo. E vou substituir por LCL 060. Ok? Pronto. Neste caso, então, se eu vier aqui deste lado, quando selecionar a base de dados, podemos ver e ele automaticamente assume também já as unidades de medição. Vou continuar e agora vou mostrar uma situação um pouco diferente. Vamos aqui para os remates e trabalhos auxiliares e vou tratar agora do parapeito. Ok, vou novamente aqui utilizar o gerador de preços. Ok, e vou aqui aos remates e vou selecionar parapeitos. Aqui propositadamente. Pois, portanto, neste caso temos aqui um parapeito, vamos selecionar aqui pode ser de granito, e há aqui uma situação especial que tem a ver com os critérios de medição, podemos ver aqui nos critérios diretamente dentro do gerador de preços, já vou mostrar que também os podemos ver, que ajudam diretamente ali também no módulo de vinculação, que a dimensão será a dimensão da largura da abertura, mais 5 cm para cada lado, portanto mais 10 cm. Será este o critério a utilizar. Portanto, reparem quando eu importo, portanto, o módulo dá-me aqui a possibilidade de ver. Okay? Temos aqui novamente os critérios. Nesta fase ajudam-nos a perceber os critérios de medição, como é que devemos medir. Então, vamos ver, eu vou associar na mesma ao mesmo artigo. Okay? Vou carregar no mais e agora vamos ver o que é que se passa. Neste caso, ele não vai ser capaz de automaticamente fazer a associação das medições. Reparem que ele aqui está a dar head height, que é a altura de cima da janela, ao topo da janela. Isto não me interessa. Eu não tenho aqui nada que me dê exatamente aquilo que eu pretendo, por isso vou criar aqui uma nova forma de medição. Portanto, estou neste momento aqui na seleção de parâmetros, eu vejo todos os dados da base de dados relativos a este vão e eu vou agora configurar a forma como o programa vai medir isso mesmo. Portanto, vou eliminar aqui este parâmetro, vou substituir aqui pela largura, portanto, importando, vou aqui adicionar uma nova coluna, que será o incremento, que lhe vou dar um valor aqui diretamente de 0.10 e na forma de cálculo vou agora especificar que eu quero que seja o número de unidades, que será a coluna A, multiplicado por a largura do vão, incrementada então dos 10 centímetros. Okay? Quando eu aceitar, estão a ver aqui, automaticamente me aparece aqui já esses valores. Okay? Portanto, posso fazer aplicar, extração de medições e quando fizer aceitar, portanto, vão poder ver aqui nos remates, okay, que me aparece exatamente aquela medição. Ok. Pronto, nesta fase estamos numa situação em que vimos uma associação direta. Vamos ver agora como é que o módulo se comporta quando eu chegar ao módulo aqui dentro do Revit e efetuar algumas alterações. Okay? Vamos fazer aqui algumas alterações ao modelo. Vamos, por exemplo, aqui criar uma nova parede. Okay. Uma parede aqui, interior qualquer. Portanto, okay. Uma parede. Vou também colocar aqui, por exemplo, uma outra porta. Okay. E vou optar por exemplo, deste lado, eliminar esta janela. Ok, tem aqui algumas alterações no meu modelo. Eu vou agora voltar a sincronizar com a base de dados. Portanto, reparem, ele dá-me a hipótese quer de vincular com uma nova obra, mas também de fazer a atualização. Então, eu vou atualizar e agora reparem aqui do lado direito, ele vai identificar automaticamente quais são os elementos, as entidades do Revit que sofreram alterações. Portanto, aqui diferente, as portas, por exemplo, eu entro nas portas
vejo aqui que a porta interior está diferente porque há aqui uma nova porta. Okay? Portanto, tenho estes dados, tenho também aqui nas paredes a mesma situação, quer as paredes exteriores, quer as interiores estão diferentes. Portanto, há aqui paredes que modificam a sua dimensão por causa da iluminação da janela. Portanto, outras paredes de outro tipo que alteram esses dados. O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui atrás no Arquimedes, vou subir. Portanto, reparem que atualmente temos aqui um custo associado. Basta, portanto, aqui aplicar e fazer novamente a extração das medições para ele ajustar ali o valor. Okay? Tendo em conta estas alterações que eu fui fazendo aqui ao modelo. Okay? Isto são então algumas destas opções que nós podemos fazer aqui diretamente no módulo. Vou agora, para finalizar nesta fase, vou só eliminar aqui os capítulos vazios. Okay, reparem assim, desta forma eliminei todos aqueles dados que não estavam preenchidos. Fiquei apenas com o orçamento, com estes dados que temos aqui. Portanto, vou só agora mostrar o que é que nós podemos obter aqui graças ao caderno de encargos. Podemos gerar automaticamente aqui o caderno de encargos. Portanto, e com isto vamos ter um caderno de encargos, portanto, nesta parte das especificações técnicas que será constituído pelas especificações sobre os materiais e também as especificações sobre a execução dos trabalhos. Por exemplo, aqui relativamente aos remates, temos aqui o remate inferior, que tinha colocado o tal parapeito, e tenho aqui as características técnicas, o tal critério de medição, onde posso gerar aqui o caderno de encargos. Este é um dos resultados possíveis. O outro será, por exemplo, já a partir aqui do Arquimedes, poder gerar um orçamento ou um mapa de quantidades. Portanto, posso ativar mesmo um mapa de quantidades. Venho aqui para as medições, mapa de quantidades. Okay. Portanto, posso ativar aqui a medição detalhada para que se possa ver aqui nesta parte o detalhe de todos aqueles elementos que eu fui medindo. Okay? Estão a ver aqui, portanto, todos estes elementos estão associados ao modelo do Revit, mas podem na mesma ser exportados a partir daqui. Portanto, isto seria o mapa de quantidades, uma vez que todos os artigos do gerador de preços possuem o seu preço, eu posso também, logo nesta fase, se quiser, vou ativar aqui a medição detalhada, posso imediatamente apresentar a listagem do orçamento, com o orçamento base desta obra, com todos os artigos aqui orçamentados. Okay? Este é alguns dos documentos. Tem outras hipóteses, como por exemplo o mapa de resíduos. Okay? Se eu clicar aqui, posso imediatamente consultar um mapa com as quantidades todas previstas de resíduos, com os seus códigos ler aqui presentes. Posso também ver, por exemplo, todas as especificações para a elaboração do plano de segurança e saúde em fase de projeto. Okay? Todos esses dados que fazem parte do gerador de preços são depois automaticamente associados ao modelo de Revit. Ok. Portanto, até agora estive a apresentar esta forma de trabalho com esta obra, com este modelo. Portanto, vou agora alterar aqui para uma outra obra. Tem aqui, é uma moradia já um pouco mais, um modelo mais detalhado, mais complexo. E vou agora fazer a vinculação utilizando e mostrando outras técnicas que nós podemos utilizar. Neste caso, reparem, vou aqui para o meu add-in e vou fazer uma vinculação com uma obra, mas reparem, não vou utilizar esta opção de gerar o ficheiro de extração, não vou utilizar a opção de vinculação direta, vou sim gerar aqui um ficheiro de extração de medições que me vai dar a possibilidade de vincular com, por exemplo, um outro utilizador que não esteja a trabalhar com Revit ou que não esteja sequer no meu gabinete de trabalho. Vou gerar o ficheiro. Ele vai-me gerar, por definição, diretamente na mesma diretoria onde eu estou a trabalhar, neste caso, aparece-me aqui em cima, na diretoria onde estou a fazer esta apresentação, e tem aqui um ficheiro no formato MCSV que vai ser possível de importar depois dentro do
Arquimedes. Ok? Eu gerei, este é o ficheiro da moradia 1. Vou agora aqui dentro do Arquimedes e vou alterar, vou buscar aqui uma outra base de dados. Vou mostrar agora aqui a possibilidade que nós temos quando, por exemplo, vou aqui ao, posso aqui ao webinar e, exatamente, tem aqui uma base de dados. Ok? E isto, reparem, poderia ter sido uma estimativa que poderia ter sido feita numa fase inicial com os nossos pré-dimensionadores. Portanto, seria a estimativa desta moradia com base em alguns parâmetros genéricos. Portanto, os pré-dimensionadores geraram todas as unidades da obra, todos os artigos que ele acha que estariam presentes num orçamento deste tipo. Eu não tenho mais do que agora ir começando a especificar e a fazer, se quiser, a ligação, a vinculação de cada um destes trabalhos com o meu modelo de Revit. Okay? E como eu, então, neste caso, não estaria a trabalhar no mesmo computador, eu teria de ir buscar o ficheiro diretamente. Portanto, vamos supor que não tinha aqui dentro instalado o Revit e tinha que ir diretamente a partir aqui do Arquimedes, aqui das opções de conexão com Revit, fazer a importação de um ficheiro de extração de medições de Revit. Ok? Eu vou buscar, portanto, neste caso, vou aqui à pasta do webinar e cá tenho moradia 1 MC-SV, posso importar, imediatamente ele me aparece aqui. Portanto, aqui tenho uma opção, já agora que não mostrei anteriormente, que é a possibilidade de analisar diretamente a base de dados do Revit. Portanto, reparem que eu aqui estou unicamente a consultar a base de dados, mas vejo já aqui um conjunto de categorias e de famílias que eu posso abrir por aqui fora, okay, que tenho presentes no tal modelo de Revit, e posso ver dados gerais da obra, categorias, elementos tipo, materiais, que já fomos vendo, e compartimentos. Okay? Tenho todos estes dados, eu posso andar aqui. Se tivesse a utilizar outra opção, poderia consultar diretamente. Aqui dá para mostrar em Revit os elementos, mas aqui estou a supor que estamos em computadores separados. Portanto, esta é uma janela de consulta que também podem utilizar. Portanto, então, vou aceitar aqui e estão a ver, a janela é igual. Portanto, passa a ter exatamente as mesmas possibilidades de vinculação. Portanto, posso utilizar uma obra aberta, neste caso moradia 1, que é exatamente o que eu quero, ou poderia utilizar uma obra existente ou uma obra nova. Eu vou utilizar também aqui agora uma funcionalidade, mas que estará relacionada com esta opção, origem de cópia de artigos e capítulos inexistentes. Já existe diretamente dentro do modelo de Revit uma ligação através de palavra-chave, portanto, de um determinado artigo a um elemento. Portanto, no elemento foi adicionada a palavra-chave como referência a um artigo, portanto, vai ser automaticamente aí criada uma vinculação. Eu podia fazer isto, então, com elementos da própria obra, portanto, bases de dados associadas à obra ou bases de dados de referência. Para já vou manter estas opções e vou fazer aceitar e cá está. Ele abre-me exatamente a mesma janela. Estão a ver que, por estar em computadores diferentes, não se perde aqui funcionalidades. Eu tenho exatamente as mesmas opções. Aqui tenho já uma estrutura de orçamento um pouco mais complexa, mas vou aqui dentro e reparem na tal situação que tinha referido. Tenho aqui, portanto, esta situação, dentro do capítulo da alvenaria não estrutural, o meu artigo de paino exterior de parede de fachada já está automaticamente vinculado ao elemento que tinha essa palavra-chave. Okay? Estão a ver aqui a Keynote, já estava associada. Okay? Por isso, isto era uma das possibilidades. Eu posso aplicar, fazer a extração de medições e ele automaticamente começa a preencher este orçamento com esses dados. Okay? Portanto, esta é uma das possibilidades também de trabalho com os Keynotes. Eu agora vou mostrar outra vez. Portanto, aqui aceitar, vou mostrar como é que esta funcionalidade trabalha aqui dentro do Revit. Portanto, reparem, eu estou aqui, neste caso, dentro deste modelo. Eu posso vir aqui dentro e selecionar, por exemplo, aqui uma parede exterior. E editando aqui, reparem, eu tenho aqui a associação, aqui esta Keynote. Portanto, FFZ010. Portanto, já existia previamente,
Portanto, a associação criou a vinculação direta entre este elemento e aquele artigo. Vou mostrar também aqui como é que nós podemos fazer isto. Reparem, se eu estou dentro de um orçamento ou até dentro do banco de preços, aqui outra possibilidade de trabalho, eu estou sempre aqui a mostrar possibilidades diferentes de trabalho, existem aqui diversas formas de trabalhar. Sem ser aqui dentro desta conexão com Revit, eu posso ir aqui à opção de exportar e gerar um ficheiro de nota-chave para Revit. Então vou gerar a partir da estrutura deste orçamento deste ficheiro. Portanto, vou clicar, posso chamar aqui Keynote. Ok. Vou criar este ficheiro com capítulos e artigos apenas. É suficiente. Aceito. Okay. E ele criou lá dentro. Portanto, eu poderia criar naquele caminho, poderia dar esse ficheiro, por exemplo, ao modulador em Revit, e aquilo que eu poderia fazer seria carregar automaticamente aqui dentro do Revit essas opções. Eu vou aqui este separador, Keynote, e vou buscar agora aqui aquele ficheiro, portanto, Keynote, foi lido com sucesso, ok? Portanto, a partir de agora, portanto, um bocadinho estava aqui na parede, posso ir aqui, por exemplo, para a guarda. Se eu editar a guarda, eu venho aqui ao espaço da Keynote, ok? E vou aqui ler. Okay? Eu já tenho cá associado este elemento, mas posso agora percorrer. Reparem que eu tenho agora aqui exatamente a mesma estrutura do meu orçamento, sem sequer estar ligado. Portanto, reparem, isto foi através do ficheiro Keynote. Eu não preciso de ter o Arquimedes neste computador para poder fazer estas operações. Portanto, isto permite ao modulador em Revit ir associando diretamente, se quiser, portanto, aos elementos. Neste caso, seria aqui associado à guarda de alumínio, a nudidade. Ok? Eu carrego, faço OK. Portanto, e agora, portanto, uma vez estaria a trabalhar em computadores separados, volto a gerar o ficheiro de extração de medições. Ok? Ele gerou mais uma vez o ficheiro. Poderia agora comunicar este ficheiro com o outro lado e a partir aqui do Arquimedes, portanto não tenho mais do que voltar a importar o ficheiro, venho aqui, importo o ficheiro moradia, aceito e cá está. Tenho a importação e reparem, ele está neste momento com estas opções de controle de alterações que nos permitem ver que categorias e que tipos é que sofreram alterações. Portanto, neste caso, reparem que está quase tudo igual. Ok? Por aqui fora, dentro destes elementos, aqui dentro, está quase tudo igual. Eu vou só fazer aplicar. Ok. Aceitar e aceitar. E agora reparem, se vier aqui ao artigo relativo aqui à guarda de alumínio, ok, estão a ver, já cá tenho a associação com o Revit. Aqui não está presente, mas posso ver a origem destas medições aqui, ok, e cá está, as medições com Revit. Outra possibilidade que referi ao início de trabalho, reparem que eu estou aqui a apresentar várias possibilidades, aqui várias formas de trabalho, e referi no início então que havia a possibilidade de medir inclusivamente elementos que não estivessem sequer modulados. Aqui posso ir, por exemplo, aqui para a planta de um piso, portanto eu aqui vou optar por selecionar aqui esta divisão e reparem, eu aqui posso, se quiser, atribuir os acabamentos a cada uma das fases, portanto, quer no teto, quer nas paredes, quer no pavimento, posso atribuir determinadas categorias de revestimentos que depois diretamente vão ser reconhecidas dentro do modelo pelo Arquimedes. Okay. Vou clicar então aqui no Arquimedes, isto já estava presente no modelo, portanto, reparem, se eu voltar a chamar a conexão, vou aqui à opção compartimentos e deste lado, reparem aqui compartimentos com acabamentos de pavimentos, ele identifica-me automaticamente. Okay? Eu aqui poderia agora
percorrer aqui e associar, por exemplo, aqui dentro de revestimentos. Ok, tenho aqui conglomerados, portanto aqui por exemplo um reboco, ok? Poderia estar a associar estes elementos aqui na mesma, portanto faço a importação, reparem mais uma vez ele vai-me buscar os dados e é possível aplicar. Ok? Portanto, isto são várias possibilidades que o módulo dá, portanto permite medir através de compartimentos, através de entidades, ou através de materiais. Portanto, podemos associar mais que um artigo ao mesmo elemento, podemos fazer o inverso, portanto, podemos beneficiar da interligação no caso de estejamos a trabalhar no mesmo computador. No caso de serem utilizadores diferentes, como viram, podemos comunicar através aqui do plugin de diferentes formas. Aí estão a ver aqui, o módulo adapta-se a várias situações. Okay? E como sempre, no fim, temos todas as vantagens de ter a ligação com o gerador de preços que nos permite de imediato apresentar uma série de documentos. Okay? Pronto, termino assim a minha apresentação.